dia, boa noite. Eu gostaria de falar hoje sobre uma entrevista que eu tive o privilégio de viver com a ceramista, escultora, pintora Mehel, que idealizou uma série de perguntas para mim em francês, e eu vou passar para o português, sobre o meu percurso de pintora. Então, a primeira pergunta foi: filósofa, poetisa, pintora, como você articula essa pluridisciplinaridade? E foi muito interessante a exposição da Fausta, porque a exposição da Fausta ela é um livro que remete a várias telas. As telas estão no livro e foram expostas. Então, cada tela tem o seu poema, o seu canto, com vários poemas. E eu diria então que as poesias espelharam telas e as telas espelharam poemas, né? As telas falaram e os poemas se calaram. De alguma forma, as telas foram eloquentes e os poemas silenciosos, dando imagens, né? E existe como a construção de um labirinto de sentido nessa urdidura que foi se tecendo entre a filosofia, a pintura e a poesia, né? Por quê? Porque é como se a teoria não desse conta, né? A filosofia não permitisse uma resposta para tudo isso, né? Me desculpo aqui com esse vou desligar o telefone, né? Porque muitas vezes a gente tenta explicar racionalmente, através de um discurso, o processo de criação, mas nem a questão das influências externas, nem a questão da influência interna dá conta, porque é um entrecruzamento dessas influências, tanto das emoções com o que se passa em torno, que faz com que a gente consiga criar, e sem contar que existe algo mais chamado sopro, uma inspiração, que faz com que a tela fale e com que o poema reflita um quadro, por exemplo, né? E não é tanto uma questão técnica, nem uma questão dos mestres que a gente teve, nem das escolas pelas quais a gente passou, mas existe aí um não saber que vem permear, atravessar esse caminho de filósofa, poeta e pintora. E se algo, assim, se fosse a pedra de toque do meu trabalho, é esse não saber, essa procura de uma respiração, de um sopro em tudo que eu faço, e que não se esgota numa explicação racional ou numa influência psico, sócio, biológica, né? Pois hoje se fala muito do modelo biopsicossocial para explicar as coisas, né? O modelo pessoa, meio ambiente. E tudo que é modelo, afinal, não dá conta de quem nós somos e do que nós conseguimos produzir num dado momento da nossa história, como eu produzi a Fausta. A segunda pergunta é o que eu busco através da pintura
e se eu trabalho uma temática recorrente. Sim, eu trabalho uma temática recorrente na Fausta, que é a temática da queda nos infernos e da queda na noite, do naufrágio, da perda de sentido, da tentação, do descaminho, do sofrimento, da angústia, do isolamento, da solidão, da separação. E claro, essa queda não é um tema meu. A gente acha o Fausto de Goethe, mas eu fui influenciada muito por um livro do Godwin, que era o pai da Mary Shelley, que escreveu Saint Leon. E o Saint Leon é uma espécie de eremita e que alquímico, e que vai viver um percurso extremamente conturbado através da conquista de uma vida eterna e de uma juventude eterna, né? Porque ele pactua com a alquimia e através da alquimia ele obtém a sabedoria, a pedra filosofal. E eu fui muito influenciada por esse primeiro Fausto na minha temática, que é, no fundo, que é quase impossível criar sem trabalhar o inferno pessoal e as emoções negativas e o descaminho, a perda de sentido, sempre voltando nessa questão de um certo labirinto, né? E esse desejo, como Ícaro, de poder voar fora, né? E de ter vislumbres dentro desse inferno de imagens. A outra temática, que não seria a temática da queda, que é uma temática que permeia também o meu trabalho, é a da tapeçaria de Penélope, por causa do fazer e desfazer da Penélope, né? Ela faz a tapeçaria, desfaz a tapeçaria, faz de novo a tapeçaria, desfaz a tapeçaria. E os meus quadros funcionam com várias camadas, como palimpsestos ou veladuras, e essas camadas vão dando profundidade, textura, cor à pintura. A terceira pergunta é: você pode nos descrever o quadro, o contexto no qual você pinta e o estado de espírito no qual você se encontra quando você pinta? Eu pinto em casa, minha casa vira uma casa ateliê, quer dizer, eu desdobro a casa em ateliê. E as mesas vão virando suportes, as paredes são lugares onde as telas secam, e eu recubro o chão inteiro para poder trabalhar as telas grandes no solo de forma plana. E eu durmo no ateliê, então eu respiro as telas e de manhã cedinho, às vezes a mistura de tinta tá fresca e eu continuo trabalhando. Quer dizer, às vezes quando eu trabalho em imersão, eu posso ficar 2 semanas trabalhando uma tela sem descontinuar e sem interrupção, porque eu tenho esse privilégio numa casa ateliê, né, ou num ateliê casa. Às vezes eu escuto música, durante a Fausta eu fui muito influenciada por Tannhäuser do Wagner, né, e a abertura de Tannhäuser e o Pilgrim Canto. Mas eu também ouço jazz e outras músicas, música italiana, música brasileira, todo tipo de música. Eu não tenho assim um repertório que seja só clássico. Se bem que eu gosto muito de ópera, mas eu não tenho esse repertório só.
A quarta pergunta é: você reconhece influências de correntes de pintura ou pintores, e que estilo de pintura você associa a sua pintura? Influências, com certeza. Eu tenho uma influência básica do Van Gogh, não só pelos quadros que eu adoro, e principalmente o meu quadro predileto é A Noite Estrelada, do Van Gogh, mas pelo percurso da solidão, da dificuldade, do não reconhecimento que atravessou a vida do Van Gogh, e de uma certa pobreza também, né? De uma certa dificuldade financeira que ele tinha para pintar. E eu tive períodos na minha vida em que eu não tinha dinheiro para comprar tinta e que eu aprendi a olhar. E que eram períodos onde eu trabalhava como professora universitária na periferia, em Osasco, e eu tive a sorte de estar em contato com pintores, escultores nesse período da minha vida, e foi um período em que eu olhei muito em torno de mim as coisas acontecerem, as obras aparecerem, e sem dúvida eu fui muito influenciada pela obra do Cláudio Tosi, que é uma obra que tem também uma dimensão da arquitetura, porque ela é uma obra grande, como às vezes painel de prédio, painel de metrô, ou telas que são telas de formato bem importante, que eu pude ter a sorte de ver acontecer e chegar, e são obras que modificam o espaço, porque elas levam aquele que observa para um outro espaço, para um espaço do imaginário. E dialogando com Cláudio Tosi, eu disse: pois é, no meu caso, essas obras não me levam só para uma mudança de espaço, elas me levam para um trabalho com as minhas emoções, né? Porque eu sinto uma emoção muito forte diante das obras dele, como um prédio na Avenida Angélica, que é um prédio todo azul e branco. Não sei porque eu sou Portela, né? Que o azul e branco para mim sempre foi uma cor importante, né? Uma associação de cores importantes, mas eu fiquei muito tempo parado na frente daquele prédio, olhando, contemplando, com uma sensação de felicidade, de alegria, de ver um prédio tão bonito no meio da cidade, né? E também obras mais assim herméticas, como escadas, né? Que me levaram para a questão do labirinto e para o meu próprio trabalho, né? Que é um trabalho no qual a gente entra, mergulha, vai por várias sendas, tem as esquinas do labirinto, como diz o Cornelius Castoriadis, mas na qual a gente se encontra, mas no fundo é como... E São Paulo tem muito a ver com esse labirinto, né? É um lugar onde a gente pode se perder também, se ferir bastante, ter um certo sofrimento. Uma outra pessoa que me influenciou muito foi o Nicolas Rosier, que é um jovem poeta francês e pintor, e que fez uma exposição e que ele pintou poetas malditos, né? Poetas que tiveram percursos difíceis, como o dele, que ele também tem um percurso difícil. Ele é um poeta excelente e jovem, mas com
todo não reconhecimento associado a essa busca desse trabalho a quatro mãos de poesia e pintura que não é fácil, né? E então o Nicolas Rosier, o Cláudio Tosi são influências contemporâneas importantes para mim. Mas a outra questão é que existe uma influência que não vem das pessoas, né? Que é a questão da inspiração, que a gente de repente acorda visualizando coisas e dizendo, bom, é agora. E eu pessoalmente eu trabalho solo, de forma extremamente concentrada, fechada e sem interrupção, e com uma espécie de respiração, como se fosse um mergulho em apneia, que a gente mergulhasse, retesse o fôlego até a obra acabar e daí você volta para a superfície, né? E é a questão de ter fôlego para ficar nesses momentos e de dar à tela esse sopro, essa ânima. Então, o que eu sugeri para descrever meu trabalho é uma pintura a capela, como a gente canta a capela, né? Com essa questão da beleza, da pureza da voz, um trabalho um pouco bruto, né? No sentido de direto, sem artefatos, né? Então, esse trabalho de sopro a capela, ele não remete a uma influência, ele remete a um estado de espírito, um modo de ser e de viver. A pergunta 5 da Miele foi a realização da Fausta, pintura e poesia, vai ter uma continuidade, um desenvolvimento, ou você vai se dirigir a outros céus, né? E sim, eu estou agora trabalhando os Impossíveis Jardins, que são um projeto de flores e também da questão do jardim secreto, né? Da questão dos jardins internos. E isso eu escrevi um ensaio que se chama Primavera Talvez, já tem 150 páginas, eu escrevi com o René Barbier, que foi professor emérito em Paris 8, e esse texto, A Primavera Talvez, é uma tentativa de definição das sabedorias do mundo, quer dizer, das várias sabedorias do mundo. E infelizmente o René Barbier faleceu há muito pouco tempo, de forma rápida, de um câncer, e esse livro estava num site, o site está desativado e eu preciso encontrar um meio de publicar a Primavera Talvez, e fazendo sempre uma interface com a poesia, o ensaio e as pinturas. Quer dizer, para mim é como se fosse um labirinto mesmo, onde algumas veredas fossem as veredas do conceito, outras veredas dos afetos, das emoções na pintura, e outras veredas dos versos, né? E eu vou enveredando por esses caminhos dentro desse percurso, que talvez leve um dia a uma saída dos infernos, né? Aí a sexta pergunta seria: Marthe Herriot, filósofa, poetisa, pintora, professora de yoga, quando é que você tem tempo livre e como você ocupa seu tempo livre? Eu pensei muito na questão da liberdade do artista, dos momentos de todas as pessoas que hoje no mundo estão presas por causa das suas opiniões, né? Os escritores, os artistas que não têm liberdade, e que talvez nesse momento algum me ouça e
eu diria, eu tenho o privilégio do meu tempo estar sempre livre nesse sentido. E sim, a família do meu marido é bem grande, ele tem 3 filhos e 8 netos, então eu ocupo o tempo que eu posso, que resta, né, nessas relações com os outros essa vida crescendo, essa vida que está aí. O Levinas diz que o outro é nosso futuro, né? E eu tenho uma preocupação com a educação. Eu sou doutora em Educação, Cultura e Sociedade pela Unicamp, e eu consegui construir uma relação com a educação de blogs, vídeos, sites, bem não formal, e transitando por vários países, por várias camadas sociais, e que ficou o meu momento de descansar da tensão da pintura, da escrita, da poesia, da filosofia, né? E realmente é um momento em que eu me divirto, um momento lúdico para mim, um momento da educação, um momento gostoso. Então, eu agradeço aos que estão me ouvindo. Se vocês tiverem a curiosidade de querer ler a Fausta ela é encomendável pela Amazon. Por enquanto, eu acho que não há acesso direto da Amazon, do Canadá e da França no Brasil, então a Fausta está por chegar. Eu diria que é um livro que eu preciso traduzir. E os quadros estão todos no meu blog www.marianathierriot.com. O meu nome de artista é Mar. Eu gostei muito desse nome porque Mar é feminino masculino, é o mar, é amar, e é uma metáfora bonita, então eu assino Mar Thierriot. E tem muita coisa online e muitas imagens online também em Mariana Thierriot Loisel, www.marianathierriotloisel.com, Loisel sendo o nome do meu companheiro. Eu agradeço muito a atenção e espero vê-los em breve num próximo vídeo.